Bom, pessoal, continuando então a nossa aula, nós vamos falar agora sobre o mecanismo de entrada dos vírus nas células. Então, para que os vírus possam entrar na célula, é necessário que haja uma interação entre as proteínas virais que estão presentes no envelope ou no capsídeo e as proteínas que estão na parte externa da membrana plasmática da célula, certo? Tanto o capsídeo quanto o envelope viral contém proteínas chamadas ligantes. Essas proteínas irão se encaixar na membrana plasmática da célula hospedeira. E essa membrana plasmática também tem as proteínas que são chamadas de receptoras virais. Esse encaixe entre as proteínas do capsídeo ou do envelope do vírus com as proteínas receptoras da membrana plasmática da célula hospedeira tem que acontecer como um processo tipo chave e fechadura, certo? Caso não aconteça esse processo, o vírus não vai conseguir entrar dentro da célula. Esse processo de encaixar certinho, né? Nesse processo acontece o quê? Ligações químicas, tipo pontos de hidrogênio ou forças de Van der Waals, certo? Então, essa associação, o fato dessa associação ter que ser correta, ter que ser bem específica, é que torna os vírus tão específicos. Eles só conseguem infectar células que possuem receptores que são compatíveis com os ligantes que estão no seu envoltório, certo? Por exemplo, o vírus da gripe, ele possui uma proteína ligante que é a hemaglutinina. E esta proteína só vai se ligar com receptores presentes nas células do epitélio, que estão nas vias respiratórias ou nos pulmões, certo? Podemos citar outro exemplo também do vírus da raiva, que ele só vai atacar as células do sistema nervoso. O vírus da cachumba, ele vai atacar somente as células das glândulas salivares parótidas. E o vírus do HIV, que vai destruir os linfócitos T do sistema imunológico. Então, esse processo de chave e fechadura das proteínas ligantes que estão no vírus e as proteínas receptoras que estão aí na membrana plasmática da célula hospedeira é que vai tornar esses vírus, então, tão específicos, certo? Então, como que esses vírus vão entrar dentro das células? Alguns vírus podem simplesmente injetar o seu ácido nucleico dentro da célula e a parte proteica vai ficar fora, certo? Outros vírus penetram na célula pelo processo de endocitose. E nesse caso, a ligação do vírus e com os receptores da membrana plasmática vai estimular o que? A célula a sugar, a englobar esse vírus para dentro, certo? Outro mecanismo que os vírus podem entrar na célula é o mecanismo de fusão das membranas. E nesse caso, então, a membrana viral vai ficar incorporada, vai se juntar à membrana plasmática da célula hospedeira. E o que vai entrar, então, no citoplasma da célula é somente o núcleo capsídeo. Relembrando que o núcleo capsídeo é o capsídeo e o material genético. Correto? Então, nessa imagem aqui, nós temos o exemplo do vírus do HIV, que é um vírus envelopado e ele vai penetrar na célula pelo processo de fusão. Então, olha só, aqui o envelope do vírus, essa parte membranosa vai ficar junto aqui com a membrana da célula hospedeira e vai entrar no citoplasma da célula somente o capsídeo e o ácido nucleico, certo? Então, agora vamos falar sobre os ciclos reprodutivos e nós vamos falar sobre o ciclo do bacteriófago, que é mais simples, fica mais fácil de compreender. E esse ciclo, então, pode ser de dois tipos: o ciclo lítico, que ocorre a lise celular, a ruptura da célula, e o ciclo lisogênico, onde não ocorre a lise celular, não vai acontecer a ruptura celular. Bom, então, lembrando que os vírus não possuem metabolismo próprio, então, quando eles entrarem dentro da célula,
o DNA ou RNA viral vai se reproduzir utilizando os nucleotídeos da célula. Então, vamos lembrar o que são nucleotídeos, certo? Os nucleotídeos são unidades formadoras do DNA ou do RNA. E esses nucleotídeos são formados por um grupo fosfato, um grupo pentose, que se for o DNA, essa pentose vai ser uma desoxirribose, certo? Se for o RNA, esse açúcar, essa pentose, será uma ribose. E o nucleotídeo também é composto pelas bases nitrogenadas, que no caso do DNA, a base nitrogenada é adenina, guanina, citosina e timina. Se fosse um RNA, a base nitrogenada exclusiva do RNA é a uracila, certo? Então, como os vírus não possuem um metabolismo próprio, eles não conseguem fazer as reações necessárias para se desenvolverem, quando eles entrarem dentro da célula, o material genético do vírus vai se reproduzir utilizando os nucleotídeos da célula hospedeira, certo? Então, aqui nós temos o exemplo do ciclo lítico. Então, olha só, aqui podemos observar o material genético sendo injetado dentro da célula. Depois, o material genético aqui se duplicou e agora, depois que ele já ocupou todos os nucleotídeos possíveis da célula, né, para fazer o seu material genético, ainda se valendo do equipamento enzimático e da energia das células, esses provírus aqui, que são os vírus em formação, né, eles vão pegar o que? Os aminoácidos da própria célula para fazer a cápsula proteica, que é o capsídeo. Feito isso, então, acontece a lise celular, a ruptura da célula, e esses vírus são liberados e estão prontos para parasitar novas células. Esse, então, é o ciclo lítico. Nessa imagem aqui, nós podemos observar o ciclo lítico juntamente com o ciclo lisogênico. Então, olha só, nós podemos observar aqui a injeção, né, do material genético dentro da célula, e essa célula pode desenvolver o ciclo lítico, então, com o rompimento da célula no final, ou a célula pode desenvolver o ciclo chamado lisogênico. Nesse caso, o material genético do vírus vai ser incorporado ao material genético da bactéria, certo? E quando essa bactéria, quando essa célula for se dividir, ela vai passar um pedaço desse material genético do vírus para os seus descendentes. E assim por diante, quando essas se reproduzirem, vai passando para os seus descendentes e assim vai. Fatores externos como raio-x, raios ultravioleta, algum agente químico pode tirar essa célula desse ciclo lisogênico e levá-la a um ciclo lítico, tá? Então, a qualquer momento, a célula pode sofrer essa modificação. Esse, então, basicamente, é a diferença desses dois ciclos, ok? No ciclo lisogênico, então, não vai acontecer a lise celular, a ruptura da célula. Bom, então, como nós tínhamos falado nas primeiras aulas, né, que nós iríamos conversar um pouco sobre os vírus e depois tentaríamos responder a questão se eles são seres vivos ou não. Então, eles são seres vivos? Olha só. São considerados seres vivos por alguns biólogos por possuírem ácidos nucleicos, capacidade de autorreprodução e são suscetíveis a mutações, certo? Então, alguns cientistas os consideram seres vivos por esses motivos e outros não os consideram seres vivos porque eles só conseguem se reproduzir, só vão ter característica de seres vivos se estiverem dentro de uma célula, certo? Mas alguns autores ainda concordam que eles são uma estrutura molecular autorreplicativos não vivos. Então,
Infelizmente, os cientistas ainda, né, não, esses estudiosos não entraram no consenso, mas a grande maioria não os consideram como seres vivos, certo? Pessoal, antes de terminarmos a nossa aula, eu gostaria de comentar um pouco sobre essa imagem, né? Porque ao olharmos essa imagem aqui, nós podemos talvez, né, nos enganar e dizer que isso aqui é uma célula. E é uma célula ainda eucarionte, possui um núcleo, certo? E aqui tem o seu material genético. Então, e isso não é verdade, certo? Isso aqui é um esquema, uma representação de uma célula do HIV. E essa letrinha A aqui, ó, significa que indica o envelope viral e não uma membrana plasmática, como olhando assim rapidamente poderíamos dizer. A letra B indica o capsídeo e não o núcleo, certo? A letra C, então, o genoma viral, que pode ser DNA ou RNA. A letra D aqui indica a glicoproteína, que são essas estruturas ligantes. E a letrinha E, transcriptase reversa. O que seria essa transcriptase reversa? É uma enzima que vai pegar o RNA e permitir que esse RNA faça o DNA que o formou, certo? Então, se esse vírus aqui possui essa enzima transcriptase reversa, isso nos mostra que esse vírus aqui é um vírus de RNA. Lembrando que não é porque o vírus é de RNA que ele tem que ter a transcriptase reversa, certo? Então, queria chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui, para que não aconteça erros. Pessoal, eu espero ter ajudado e até mais.